pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Desafio dos Estados Unidos, onde a gente vai te mostrar todo o caminho para você conseguir se qualificar e ser referência no mercado internacional e até trabalhar nos Estados Unidos. E hoje o tema vai ser um tema chocante, porque é um tema que quando eu pesquisava alguma coisa, sempre me falavam o contrário. E aí, eu entendendo mais sobre esse mercado, eu entendi que as pessoas não entendiam nada desse mercado, achavam e a gente acreditava nisso. Eu vou falar hoje sobre que você não precisa do inglês fluente para trabalhar nos Estados Unidos. Aliás, você precisa de outras coisas que a gente vai trazer aqui para vocês. E depois a gente vai abordar muito mais esse assunto, porque é um assunto que deixa eu revoltado aqui. Fico revoltado com isso, porque as pessoas falam, mas não sabe nem o que acontece e eu caí nisso, eu tenho certeza que você pode ter caído nisso também. Para esse tema, Ricão, bem-vindo. Opa, Fábio, bora lá, esse tema aqui, eu confesso que eu também fiquei muito surpreso, quando eu descobri isso, eu falei, não é possível, a vida inteira eu ia morrer sem saber disso, então bora desmitificar isso aí pra galera. Boa, Bruno Piacentini, bem-vindo. Valeu, Fabião. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, mais um conteúdo dos Estados Unidos. Tenho certeza que você já aprendeu muito até aqui e tem uma sequência toda, completando 21 dias com a gente. Você com certeza vai saber muito sobre trabalhar nos Estados Unidos ou ser referência aqui no Brasil também. Vamos lá, eu vou te convidar a colocar no Google. Vai no Google e escreve como trabalhar nos Estados Unidos. E aí você vai ver tudo ao contrário do que você precisa fazer para o mercado financeiro. Porque eles vão te falar... Tem o inglês fluente, eles vão te falar, procure um subemprego, eles vão te trazer várias coisas, como por exemplo, você precisa ter o TOEFL, que é uma certificação que acura ali o quanto que você sabe de inglês. Nossa. E aí muita gente fala, nossa, precisa desse TOEFL. E aí vão te falando um monte de coisa e você vai tirando coisas que não tem nada a ver, que foi o meu caso. No meu caso, quando eu queria pensar no mercado americano, as pessoas falavam, não, você tem que ter um inglês fluente, você tem que tirar a certificação que é que o pessoal pede lá, de proficiência no inglês. E aí hoje eu vejo que as pessoas que conseguiram e estão trabalhando lá não tem nada disso. Conseguiram por outros meios. E é por isso que a gente traz muito essa responsabilidade, porque a gente não vê ninguém falando sobre isso. E aliás, falam somente o contrário. E aí você procura casas de imigração para te ajudar com isso, com esse processo, e aí eles trazem informações que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Porque vamos lembrar que o mercado financeiro, assim como no Brasil, não tem uma graduação específica. Não tem ali algo que você tem que fazer que agora você pode trabalhar no mercado financeiro. Não, é igual aqui no Brasil, em termos de certificações, em termos de oportunidades. E alguém que quer trabalhar aqui no Brasil, na área de investimentos, no mercado financeiro, é um outro caminho. A gente fala, tenho aqui um argentino que quer trabalhar no Brasil. Qual vai ser o caminho dele? Depende, o mercado financeiro é totalmente diferente. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Tem muito mais oportunidades do que você acha e estão te mandando para o caminho errado. Brunão, quando a gente visitou as operações, a gente falou inglês? Uma única vez, acho que de 10, 11 instituições que nós visitamos, uma única vez foi necessário o inglês, ainda que se a gente puxasse para o espanhol, a pessoa também falava espanhol, mas uma única vez. Todas as outras visitas, 100% português, 100% brasileiros nos atenderam, brasileiros a todo momento ali, até porque os clientes deles são brasileiros também, né? Então, confesso que a primeira vez que nós fomos para lá, a primeira visita, eu estava um pouco receoso, um pouco apreensivo, mas chegou só brasileiros na operação, então é muito diferente do que as pessoas imaginam. Em Miami, 100%, né? Miami, 100% as operações de brasileiros, até mesmo nas ruas, né? A gente vê o espanhol sendo muito mais utilizado, a gente fala bastante sobre isso aqui, mas falando de operação mesmo, dentro do mercado financeiro, quando a gente visita BTG, XP, visitamos outras operações lá também, 100% português, 100% de brasileiros na operação. Muito bom, Henricão. Para as vagas, que a gente está falando aqui de que você não precisa ter o inglês fluente. Tem vagas ali que nos Estados Unidos, em Miami, que pedem outras línguas ao invés de inglês? Legal. Boa, Fabião. Quando a gente citou e trouxe muito bem, né? Quando a gente fala trabalhar fora, a primeira coisa que vem, preciso saber inglês e preciso ter esses exames de validação internacional, né?
E aí, quando a gente conversa com os profissionais que estão lá fora, a gente vê que a realidade é outra. Você não precisa saber inglês, dependendo ali da região, principalmente na zona das costas ali, né? Onde que tem muito latino nos Estados Unidos. Quando a gente pega toda a parte da Flórida ali, praticamente inteira é composta por latino, onde o idioma mais falado acaba sendo um espanhol. Sim. E aí a gente vê que, não, é totalmente o oposto. As vagas exigem que você tenha ali um bom espanhol. E, por curiosidade, tá? Quando a gente puxou esse tema, eu analisei mais de 100 vagas nos Estados Unidos como um todo. Separei até algumas aqui pra gente comentar. Eu, que curioso, eu achei vagas que no próprio título eles colocavam lá português. Que é como eles falam português. Então, você quer que eu traga agora? A gente traz um pouquinho daqui a pouco. Vai separando aí, porque a gente vai entrar nesse assunto. Boa. Beleza, Separa aí boa. umas vagas legais. Mas o que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que a gente vai fazer essa curadoria para vocês. Igual a gente fez aqui no Brasil com a área de investimentos, com a área de alta renda, com o PJ, a gente vai fazer também esse caminho internacional. Porque quando eu conversava com as pessoas aqui, era praticamente impossível. Quando eu comecei a entender desse mercado, falei, fácil não é, mas é possível. Porque você tem que saber qual que é o caminho certo para chegar lá. Porque se várias pessoas que a gente conhece chegou lá, trabalha lá, por que você não conseguiria também? É ter esse caminho certo. Então a gente vai trazer para vocês todos esses pontos. Acho que a primeira coisa que você tem que entender é, quando eu falo, não precisa do inglês fluente, eu não vou falar para você ter inglês zero. Não. Exato. Não é simplesmente, tô nem aí para inglês. Não, é a língua do dia a dia. É a língua que você vai ver ali os panfletos. Então você tem que ter ali leitura em inglês. Então você consegue ter uma leitura em inglês, observar, conseguir entender ali o contexto daquela mensagem. É esse o nível que vai precisar do inglês. Porque nas ruas, como a gente comentou, a maioria vai falar espanhol com você. 70% da população de Miami fala espanhol. Então você vai se virar muito bem só com espanhol. Porém, você vai receber relatórios em inglês. É esse nível que a gente fala de um inglês instrumental. Por exemplo, você fazer, por exemplo, o SAI, que a gente vai falar de certificação, é uma prova em inglês. E para passar uma prova dessa, você não precisa ter um inglês fluente, você tem que ter o inglês instrumental. E eu acho que até um ponto legal aqui é, quando eu fui fazer o CFA, eu não tinha ninguém que tinha falado para mim que você pode fazer seu inglês fluente, mas era o que eu tinha na cabeça. A partir do momento que eu recebi o material, vi aquele material, eu falei, eu entendo esse material aqui, eu entendo aqui, eu não tenho inglês fluente, tenho inglês intermediário, mas eu entendo tudo que está escrito aqui. E aí eu fui lá, fiz a prova e passei. Ninguém me contou isso. E aí quantas pessoas que fizeram o CFA depois de mim que me ouviram falar isso? Pessoas que tinham inglês intermediário chegavam até a mim e falavam, mas eu não vou fazer o CFA porque eu não tenho inglês fluente. Eu falei, eu passei e eu tinha intermediário. Eu sei que várias pessoas passaram no CFA por conta desse depoimento que eu fiz. Porque eu fui lá e rompi essa barreira. Eu não conhecia ninguém que tinha feito CFA com inglês intermediário. E aí eu fui, fiz, provei e as pessoas começaram a fazer também. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Mostrar que é possível você chegar lá. E tem um caminho. E esse caminho a gente vai abrir para vocês. Ô, Fábio, sabe o que é legal trazer? Dessas vagas que eu analisei, o legal é trazer que apesar de Miami ser, quer dizer, a Flórida como todo ser o principal porta de entrada para quem é latino, existem vagas para quem fala português e espanhol nos Estados Unidos inteiro. E aí, quando a gente olha para certificações, dessas praticamente 100 vagas que eu analisei, pouquíssimas pediam CFA como requisito para você trabalhar. Eles exigem certificações, mas a gente vai falar mais depois, mas são certificações específicas, obrigatórias para aquela função. Exato. Que o nível de dificuldade comparado com o CFA é muito mais fácil de você estudar e algumas você já consegue estudar mesmo aqui. Então, para trazer essa visão, existem cargos também, isso que é legal. Você consegue entrar em cargos iniciais. Então, alguém que está aqui no Brasil consegue entrar com uma vaga, por exemplo, como caixa, lá também é possível. Então é legal trazer para a galera também que existe oportunidade para quem fala português e espanhol nos Estados Unidos como um todo, e desde vagas mais júniors como vagas mais sêniors também. Então tem portas de entrada para diversos cenários ali, dependendo da bagagem e da experiência da pessoa. Boa. Muito bom. Bruno, a gente tem visto crescer muito o número de investidores que estão mandando dinheiro para fora. Brasileiros que estão investindo nos Estados Unidos. E a gente vê que tem uma demanda muito forte. Mas a oferta de profissionais está acompanhando essa demanda, então muito dinheiro indo
precisando de profissionais para atender essa demanda. Você acha que o mercado está preparado para atender toda essa demanda? Nem um pouco, Fabião. A gente esteve recentemente na Expert XP e eu tive alguns principais objetivos ali. Então, eu conversei com muitos alunos do PAP, que são especialistas em investimentos, trazendo novas provas sociais, alunos que vão inspirar muitos outros. Mas eu fui também com o foco de entender esses especialistas em investimentos, que são referências ou que já estão há 2, 3 anos ali atuando. O quanto que eles sabem sobre investimentos internacionais? O quanto que eles sabem sobre investimentos offshore? Quanto que eles sabem sobre tributação no exterior? Quanto que eles sabem da parte sucessória? E todos eles mostraram ter um gap gigantesco. Todos eles, quando necessário, se apoiam muito na advogada do banco, a pessoa tributária do banco, e eles não são a referência em si. E isso muitas vezes tira um pouco da confiança do investidor. Então, eu fui recentemente com o Renan e o Henrique num evento também da Veda, e lá foi 100% investimentos internacionais. Então, nós tivemos ali palestras sobre parte sucessória, parte de tributação, parte de alocação, montagem de portfólio internacional, com 70, 90 investidores brasileiros. Então, os investidores estão buscando. Mas as pessoas que estão assessorando, muitas vezes, ou melhor, a maior parte deles não tem segurança para falar sobre isso. E quando não tem segurança, não passa essa confiança para o cliente também. Até porque quando a gente estuda aqui o CFP, se a gente pega o CFP brasileiro, a parte do módulo 5 e módulo 6, é a parte onde as pessoas mais reprovam. Módulo 1, módulo 2, é um pouco dia a dia do especialista. 3 e 4 tem ali um tema um pouco mais simples com relação à prova, maior número de aprovações, inclusive. Quando chega módulo 5, parte tributária, já complica um pouco. Módulo 6, parte sucessória, tem muitas leis, muitas regras, complica também. E aí quando o especialista em investimentos ele já está num certo nível, ele vai buscar o CFP aqui do Brasil, ele sente essa dificuldade. Quando o cliente vem falar de investimentos no exterior, e essa demanda está crescendo muito por inúmeros fatores que nós já citamos aqui durante os episódios, parte política, parte fiscal, alocação mesmo, diversificação global, não tem como deixar o capital 100% aqui no Brasil. Quando ele quer fazer essa transição, ele precisa saber desses pontos. E aí o especialista que sofreu com tributação e sucessório aqui, imagina nos Estados Unidos. Recentemente a offshore passou por algumas alterações de regras e isso foi assim, algo absurdo para as pessoas que lidam com isso no dia a dia também. A gente pôde ver muito bem lá na Veda. As pessoas realmente sem nenhum conhecimento dessa mudança que teve da offshore opaca, transparente, qual é a parte de tributação, se vale a pena para o investidor que tem menos de $100 mil ou não. Então, coisas que, claro, são simples para quem está no dia a dia dos Estados Unidos. Aqui, os profissionais, eles têm muito medo de falar sobre esse assunto. Muito bom. E, Ricão, a gente tem conversado praticamente todo dia com os profissionais de lá, com os gestores, e a gente vê que quando a gente trouxe aqui os nossos objetivos, o que a gente pretende com a MBA University, que brilhou os olhos deles. E por que você acha que está acontecendo isso? De a gente mostrar isso para eles, eles falarem, caramba, isso precisava, não tinha no mercado. Por que você acha que está acontecendo isso? Legal, não sei nem se eu poderia falar, mas... Quando a gente corta, tá gravado mesmo? E as instituições. Foi legal que hoje, logo pela manhã, o Fábio mandou um áudio pra gente de uma pessoa que é muito referência na área de investimento, em uma das instituições gigantesca, e ele falou pro Fábio, cara, aqui o pessoal tá comentando muito desse programa, eu tô recomendando todo mundo ir pro evento, mas que você puder me adiantar pra eu já passar aqui pra galera, porque tá todo mundo comentando desse programa. E aí, por que eu acho que tem essa... Acho não, né? Eu tenho certeza que tem essa busca muito grande na minha visão. Muito por conta do que o Bruno acabou de trazer, que está tendo, muito por conta do trabalho que a Evno fez muito forte, de abrir as portas para o investimento no exterior, depois veio o C6, Nomad agora. Então, começou com a Evno abrindo essas portas, as outras instituições viram que é uma oportunidade gigantesca e agora ela está... Hoje se fala muito mais em como se investir no exterior e está muito mais fácil. Se eu pegar meu celular agora, com 5 cliques aqui, eu compro um produto, seja um tesouro americano, invisto em uma ação de uma empresa 100% americana. Então está muito fácil você investir e com risco relativamente baixo e não tão complexo igual antigamente. É muito tranquilo você investir. Então, como o acesso para investir está mais fácil, consequentemente, aumenta o volume de pessoas investindo lá fora. Se aumenta o volume de pessoas investindo lá fora, mais dúvidas essas pessoas vão ter, mais dúvidas vão surgir no mercado. E aí que entra esses advisors para dar todo o suporte pro brasileiro. Então, a gente tem desde pessoas com rendas mais baixas, que
o aplicativo ele acaba acessando e investindo, e a gente também tem pessoas ali com uma renda mais alta e que quer ali um aconselhamento, algo mais próximo, tem muitas dúvidas. Então, por essa demanda do investidor, consequentemente, você precisa aumentar do outro lado a quantidade de profissionais. Senão, o brasileiro aqui, a gente querendo investir, não tem ninguém para dar suporte, a gente vai desistir e vou investir no Brasil Ou mesmo. vai errar pra caramba. Vou errar, vou fazer besteira, vou errar no imposto, vou errar na declaração, vou errar na parte sucessória. Se não tiver um profissional muito bem preparado do outro lado, eu vou desistir de investir nos Estados Unidos e vou manter meu dinheiro no cenário Brasil. E aí, quando a gente fez essas visitas, que a gente conversou com o pessoal tanto em Nova York e Miami, isso ficou muito claro. Olha, tem uma demanda muito grande, não só do brasileiro, mas do latino como um todo, cada vez mais, e o mercado brasileiro é um mercado muito pequeno, quando a gente fala de investimento como um todo, e está criando essa conscientização de educação financeira. Hoje se fala muito nisso, se fala muito em investir, e está tendo essa demanda. Essa demanda já existe e já está muito forte. Só que não tem profissional preparado. São muito poucos os que tem lá, e quando se fala em contratação, é muito mais difícil ainda. Porque eles procuram um profissional, não tem. Aqui no Brasil já é difícil você encontrar profissional para trabalhar numa instituição. Imagine lá fora. Então, quando a gente apresenta esse programa, galera, pelo amor de Deus, eu conversei com uma pessoa de um banco de Nova York, ele falou, cara, faz 3 semanas abrindo um processo seletivo para brasileiro, eu não consigo fechar vaga. Eu entrevistei 100 pessoas brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, eu não consegui contratar nenhum, pelo amor de Deus. Se vocês já tiverem alguém para indicar, já me manda agora, porque eu estou precisando muito. Então, eu vejo que isso é muito reflexo do aumento da demanda do investidor aqui, colocando seus recursos. E aí envolve outras questões também. Quando a gente traz a partir um pouco de economia, um pouco de política, a gente vive um cenário muito incerto ali, dependente de partido, e isso acaba fazendo com que o investidor ele acaba querendo, por questão de gerenciamento de risco, alocar a carteira dele dolarizando por conta do dólar ser uma moeda muito forte. Então, quando a gente também olha para esses fatores políticos e econômicos no Brasil, isso também acaba influenciando muito para o brasileiro, de uma forma mais genérica, alocar os recursos em outros países tende a ser um pouco mais seguro para diversificar. Então, somando todos esses fatores, gera essa demanda, e aí, do outro lado, se você não tiver nenhum profissional qualificado, o cara vai bater e sou mal atendido, é muito complexo, não consigo tirar a dúvida, vou deixar aqui no Brasil mesmo, e aí fica por aqui. Muito bom. Esse mentor que o Henrique comentou, inclusive ele até abriu uma oportunidade para a escola entrar nesse mercado. Por quê? Aqui, assim como não tinha no Brasil nada para prática, nos Estados Unidos também não tem. Eles mesmos falaram, a gente contrata de uma universidade que tem essa parceria, mas ninguém vem pronto, ninguém estuda o que é para estudar do mercado. Se vocês fizerem esse movimento que vocês fizeram no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vixe, vocês vão revolucionar o mercado aqui também. Só que vai ter que trazer tudo para o inglês, vai ter que pensar outras formas, ter mentores de lá. Eu estou falando mais do modelo de negócio. Se a gente pega esse modelo de negócio e coloca nos Estados Unidos, os bancos vão muito atrás, porque eles estão contratando de faculdade, contratando muito errado. E aí, por isso que no mercado financeiro, e os bancos brasileiros, eles trouxeram muito isso lá de fora, que é o trainee. Então, como acontecia? O banco contratava profissionais crus de faculdades, e aí o processo de trainee é para as pessoas aprenderem sobre o mercado financeiro. Os bancos brasileiros adaptarem isso também. Então, vamos criar um processo de trainee aqui também. Só que a Unibanco ela veio para quebrar com esse processo de trainee, porque o trainee para a gente é feito antes. O que o trainee faz? Job rotation, ele passa todas as áreas. Aqui no Unibanco a gente já faz isso, a gente já mostra as áreas. Ele vai aprender a lidar com a parte comercial, vai aprender a lidar com a parte técnica. Aqui a gente já faz isso. Então a gente antecipou e economizou muito para os bancos. O banco não precisa mais fazer um processo de trainee quando ele pega alguém do PAAP, por exemplo, porque esse cara já vem pronto. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, eles pegam como trainee. E a nossa ideia realmente, se a gente conseguir pegar esse modelo de negócio e transformar, a gente vai revolucionar o mercado lá fora também. Mas o primeiro passo são com os brasileiros de lá. Como que a gente faz os brasileiros entrarem no mercado financeiro, seja morando lá, ou um brasileiro que está aqui no Brasil e quer fazer esse movimento, tem vontade de fazer esse movimento. É isso que a gente vai apoiar, porque a gente viu que tem uma demanda muito forte, que precisa desses profissionais e não tem onde eles buscarem. Imagina, vamos colocar aqui uma seguinte situação. Imagina um recrutador do Itaú Miami. Está olhando lá, preciso contratar alguém. Qual vai ser o filtro? Onde vai buscar profissional? Qual a certificação?
Qual inteligência emocional desse cara de ele vir para os Estados Unidos e depois não querer voltar? São coisas que é muito difícil. E aí os bancos costumam errar muito nesse filtro. Então a gente vai vir realmente para facilitar, de falar, banco, o seguinte, você quer contratar alguém mais certo para fazer essa migração? A gente tem aqui. A gente tem um cara aqui que vai ter muita coisa. Muita coisa mesmo. Você quer esse cara? Esse cara está muito mais pronto. E aí a tendência é que ele consiga ter uma taxa de assertividade muito maior e aconteça o que aconteceu aqui. Todo mundo bater na porta e falar, pô, eu quero um profissional deles lá. Eu quero um profissional da MBA University. Aonde tem isso muito mais pronto? Então a gente vai transformar esse mercado porque a gente entendeu que é uma demanda, a gente entendeu que lá tem um buraco gigante para formar bons profissionais. E a gente vai formar aqui, eu tenho certeza disso. Falando em profissionais, Henricão, separou aí algumas vagas? Separei, bora lá então. Ó, pra galera não falar, mas só tem banco americano, eu separei algumas vagas de bancos brasileiros, entre aspas, Santander não é um banco brasileiro, uma operação forte aqui, e de alguns bancos que são mais fortes lá e alguns talvez não tem tanta operação aqui, ó. Primeira vaga, separei uma vaga de início, Full Time Tailor, que seria como se fosse um caixa aqui no Brasil. Separei do Santander, de New Bedford, que é em Massachusetts, se eu não pronunciei errado. Massachusetts. Ó, pra galera ver como requisito é relativamente tranquilo. Vamos passar aqui, ó. Quais são os requisitos dessa vaga? High School, que seria um diploma ali, equivalente a uma graduação nossa. Superior em Customer Service, então ele pede ali essa experiência na parte de atendimento de cliente. Bilíngue em espanhol ou português. Excelência em comunicação e skill para fala e escrita e habilidade com cash. São os únicos requisitos. É um cargo mais inicial, não exige certificação. Como ele não vai atender nenhum produto, é mais o cara ali, pagamento, essas coisas. Então, uma vaga mais simples para o Santander. Uma outra vaga aqui do Santander também. Aí eu separei uma vaga um pouco mais sênior de um advisor. Essa aqui seria uma vaga para Miami. Vamos puxar aqui. Aí aqui a lista já sobe. Ó. Já tem mais requisitos, já exige um pouco mais do currículo do cara, mas traduzindo aqui seria análise investment portfólio, a parte de gestão de risco. Então seria uma vaga para um bancário que atende uma carteira de investimentos aqui no Brasil. E aí quando a gente desce para as qualificações aqui, ó, vamos lá. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Excelência em comunicação e inglês ou português. Então, é uma vaga que aqui já na descrição, tá no LinkedIn essa vaga. Se a galera pesquisar Santander Miami, consegue encontrar também. Inclusive, eu sei quem vai pegar uma dessas vagas aí, em breve. Opa, aí sim, eu ó. sei já. E, ó, de diferenciação, que legal, certificação inicial aqui que eles pedem como requisito, a número 27... cortou aqui no print. Mas acho que é essa, tá? Saiu um cortadinho aqui no print. Mas seria uma certificação inicial que você consegue tirar ali estudando um mês mais ou menos ali para passar. Temos vagas para o BTG, para analista. Uma vaga também para Miami. Vamos ver aqui, ó, descriçõezinhas. Ó, requisitos, certificação da FINRA. Mas aqui ele não especifica, mas seria uma dessas certificações iniciais. Não cita nada de CFA. Fluência em inglês ou português também. Então, uma vaga aqui que nem exige espanhol, mas já destaca aqui. Vamos ver aqui, ó. Separei do Safra também, Customer Service, para atendimento ao cliente. Na Flórida, aqui não especifica a cidade. Vamos ver aqui, ó, os requisitos. Excelência em atendimento ao cliente, habilidade financeira, deixa eu ver, não especifica muito. Aqui é uma vaga que já não exige o português, também não exige o inglês, mas aqui você já precisa ser fluente em espanhol. Mas já tem uns requisitos um pouco diferentes, experiência em atendimento, experiência em portfólio de investimento também. Uma vaga como se fosse um atendimento, um gerente de relacionamento, vamos dizer assim. Ou seja, uma pessoa que está atuando aqui como especialista do Ion, um Santander AAA, um assessor, alguém que está como especialista do BTG, que já tem essa expertise em gestão de clientes alta renda na parte de portfólio, se ele tem um espanhol fluente, ele consegue fazer essa transição. Tranquilamente. Já mostramos vaga para quem atua no cargo de especialista, para quem atuaria no cargo de gerente de relacionamento ali na alta renda, e já também trouxemos ali uma vaga para o cara no cargo inicial.
Deixa eu ver aqui, mais vagas. Ó, vou pegar uma do Morgan Stanley aqui, ó. Private Wealth Manager. Já é um cargo aqui, um ó. CFP. Já é um CFP ali, ó. Ó que legal, na própria descrição da vaga eles já colocam aqui bilingue, English or Spanish. Então, se você tiver inglês, você tá apto. Se você dominar o espanhol, também tá apto. Vaga para Miami. Vamos ver aqui, ó, os requisitos. Suporte, comunicação ao cliente, atividade de produtos de investimento, estratégias, performance de investimento, suporte financeiro ao cliente. Vamos ao que interessa. Experiências. Bilingue, English or Spanish. Active Series 7, que seria a certificação equivalente a uma CPA 10 ou uma CPA 20, lá mais ou menos, em nível de dificuldade. Diferencial Série 66, que já é uma outra certificação um pouco mais complexa ali. Ou a 63 e a 65, que são outras certificações que voltada para produtos específicos. Depois a gente vai ter uma aula só explicando as certificações. Mas aqui já é uma vaga mais sênior, já entra tanto a dificuldade aqui, ó, certificações, mas nenhuma dessas até agora se é feia. Então, para ver para a galera como é muito diferente o jogo. Outra do Morgan Stanley, deixa eu ver. Tem uma aqui que eu separei que era português. Deixa eu ver. Cadê? Qual que era aqui? Ah, essa aqui, ó. Uma vaga do Citi, de Miami. Na descrição da vaga, Client Service Association Miami, Flórida, português. Então é uma vaga que o Banco Citi de Miami está anunciando e na própria descrição ele coloca lá, ó, português. Quando a gente olha aqui a descrição, deixa eu ver, atendimento ao cliente, experiência com produtos financeiros, diferencial você precisa ter a graduação, certificação aqui eu cortei, mas são as mesmas que a gente passou ali, ó. Série 6, cadê aqui, ó? Série 7, 8, diferencial, certificação 66 ou a 65, que são de especializações em produtos americanos, mas é uma vaga dos Bank of America, Bank of America não, mudei, do Citi, e diferencial focada 100%, não é nem diferencial, essa já é focada para quem fala português. Perfeito. Ó, deixa eu ver se tem uma, ó, outra legal aqui, ó, do JP Morgan. Wealth Manager Latin America Private Banker. E olha que é o diferencial aqui. Na vaga eles colocam Brasil Team. Então é para você trabalhar somente com time de brasileiras. Top. E descrição também, certificações americanas ali como obrigatório, série 766. Experiência que eles detalham, né? Portfólio, experiência de atendimento, com carteira e conhecimento sobre produtos financeiros. Mais uma que também não vi aqui pedindo CFA, não tem. E para time 100% brasileiro lá. Tem mais 300 vagas aqui, mas depois eu posso trazer mais algumas para vocês. Então é o seguinte, ó. Para você que quer fazer a migração de carreira, você olhou aqui, você gostou, pô, é isso que eu quero, tem um monte de vaga. Primeira coisa que a gente fala aqui no Brasil, você tem que ser estranho. Tem que estar estranho. As pessoas olharem e falar para você, nossa, que estranho você estar no Brasil e não estar nos Estados Unidos, porque você conhece tudo sobre aquele mercado. Quando alguém começa a falar de tributação nos Estados Unidos, o cliente que veio e quer mandar 3 milhões para os Estados Unidos, para quem que eles correm? É para você? Se não é para você, está longe dessa vaga. Por isso que você tem que ser a pessoa, o ponto de referência da sua instituição quando fala em investimentos internacionais. Que essa pessoa vai fazer a migração. Assim como eu falo, o cara está numa agência, o cara quer ir para a área de investimentos, a própria agência começa a expurgar ele. Fala, não, você é cara de investimentos, você é cara de investimentos. A mesma coisa tem que ser aqui no Brasil para você ir para fora. Sim. Ah, você é cara dos Estados Unidos, você sabe tudo sobre o mercado internacional. Mas eu sei que hoje é difícil porque você não tem ali um norte. Mas a gente vai te dar esse norte. Então vai depender muito da gente te dando esse norte, juntamente com os nossos mentores, mas vai depender muito de você. De você absorver aquilo, colocar no dia a dia em prática, as pessoas te reconhecerem e falar, caramba, você sabe muito sobre esse mercado. E aí, automaticamente, as pessoas vão começar a te procurar, vão falar mais com você, e aí vai pintar uma oportunidade. De tanto que você está à frente do mercado. Então, se você fizer a sua parte, tenho certeza que você vai conseguir avançar muito nisso e o banco vai falar, puta, é nesse cara que eu quero apostar. É assim que a gente vê com investimentos, é assim que a gente vê no mercado internacional. Tem poucas referências e você pode ser essa referência com toda certeza. Certo, Brunão? Quer deixar algum recado final para a galera? O recado final, acho que as pessoas veem com muita distância, às vezes, esse sonho de trabalhar nos Estados Unidos, mas eu aprendi que eu sou capaz de tudo aquilo que eu direciono prioridade.
ponto. Se eu coloco prioridade em uma coisa, eu sei que eu vou conquistar. É claro que tem a relação entre esforço e resultado, então se eu quero um resultado pequeno, eu quero ser um caixa no Itaú, no Santander, no Bradesco, eu tenho um esforço menor. É claro que trabalhar nos Estados Unidos, em Miami, tem um resultado maior, um esforço maior também, mas quando a gente tem direcionamento e a gente tem foco, Fabião, tudo é possível e a gente direcionando, com certeza a pessoa vai conseguir. Estejam no dia 23/11 no Conexão MB que vocês vão saber muito mais sobre isso. Muito bom, Ricão. Recado pra galera é que você seguir uma carreira internacional é muito mais fácil do que você pensa. Isso eu garanto pra vocês. Até antes de conversar com essa galera do mercado, eu achava que era um bicho de 7 cabeças, tanto por conta de idioma, vistos e outros pontos que a gente vai trazer ainda aqui. Não é fácil, obviamente, você falar, é fácil, vocês conseguem de um dia para noite, não é, mas é muito mais tranquilo e tem muito acesso para vocês. Então, você que quer seguir essa carreira internacional, se esforçar, estudar, acompanha a gente aqui. A gente vai trazer muito mais insumo e muito mais informações para vocês. E da mesma forma como a gente abriu a área de investimento, o alta renda, o segmento PJ também, que ninguém falava disso na parte prática aqui no Brasil, a gente vai fazer a mesma coisa lá fora. Então acompanha a gente, dia 23, vai no evento do Conexão MB, porque tudo que a gente pegou lá fora, a gente vai trazer para esse evento e tem muita informação, e tem muita coisa. E cada vez que a gente se aprofunda, a gente descobre que tem muito mais informações para trazer para a galera. Pessoal, tem como conseguir sponsor, tem algumas formas que ninguém te fala no mercado. São mais de 180 vistos. As pessoas falam, nossa, você vai conseguir o visto de trabalho? Elas nem sabem o tipo de visto que tem. E você pode conseguir de várias formas esse visto. Então a gente vai trazer tudo para vocês, vocês vão entender como que funciona esse mercado, seja para você trabalhar lá ou ser uma referência aqui no Brasil. Certo? Perfeito. Maravilha, mais um episódio. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.